Boa noite, queridos amigos. Hoje vamos fazer um conjunto de exercícios para melhorar a visão. Haverá dois tipos de exercícios, um para quem tem hipermetropia e outro para quem tem miopia, ou seja, aqueles que... resumindo, vamos analisar o que fazer em cada caso e faremos dois conjuntos de exercícios. Para começar, para motivar vocês, vou contar minha própria história. Porque um exemplo positivo, acredito que também vai influenciar vocês de forma positiva e motivar vocês a praticar e treinar. Quando eu estudava na escola, minha visão era perfeita, muito boa. Mas no final dos estudos, por causa do meu amor por ler livros, talvez porque eu os lia em uma posição errada, deitado. Eu gostava muito de ler deitado, assim mesmo, sabe? Deitar em uma almofada, travesseiro, colocar a cabeça, pegar o livro e ler. Mas, infelizmente, eu não lia pelo programa escolar. Gostava de vários romances policiais e lia muito por dia. Talvez não um livro inteiro, mas uma quantidade significativa do livro. Por causa disso, como você pode ver, eu acabei desenvolvendo um vocabulário tão rico. Muitos faziam essa pergunta, então agora as respostas foram dadas. Então, amigos, talvez por causa disso a visão começou a piorar. Comecei a perceber que minha visão não estava tão nítida quanto antes, mas não estava tão ruim a ponto de me preocupar. E quando eu já estava no segundo ano, acho, da Universidade de Medicina, tivemos um exame médico onde toda a nossa turma foi colocada no ginásio. E lá a gente passava rapidamente por vários médicos. E foi justamente entre eles, havia um oftalmologista que verificou minha acuidade visual e descobriu que minha visão tinha piorado bastante. Talvez isso estivesse relacionado ao fato de que havia uma sobrecarga nos meus olhos. Eu tinha que ler muita literatura médica científica. E, resumindo, bem, pelas minhas lembranças, acho que eu enxergava mais ou menos essas duas linhas, contando de cima se olharmos. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, sexta linha, dava para ver claramente. Aqui, mais adiante, tinha algo estranho, meio turvo. Então, isso já me preocupou. Eu entendi que precisava fazer alguma coisa. E eu percebia no dia a dia que era difícil enxergar o número do trolebus que se aproximava. E eu decidi me dedicar a esse assunto a fundo. Comecei a experimentar vários exercícios. Alguns davam resultado, outros causavam, pelo contrário, tensão nos olhos. E percebi um padrão. Alguns exercícios precisavam ser um pouco ajustados. E por isso comecei a adaptá-los um pouco para mim. Passei a notar o que dava mais resultado, o que dava menos, e no final consegui recuperar minha visão. E foi assim. Já faz mais ou menos... Bom, a última vez que fiz esse tipo de exame foi acho que uns 3 anos atrás, quando renovei minha carteira de motorista. Ou então, há quanto tempo? Há algum tempo atrás, também passei por um exame médico. E no geral me dizem, olha, leia essa linha aqui. E essa linha não é a última de baixo, é a terceira de baixo. Eu leio e digo, ué, ainda tem mais 2 linhas ali. Aí, a médica oftalmologista ficou surpresa e perguntou, e você consegue ver essas 2 linhas também? Eu disse, claro que sim. Eu li para ela cada letra, claramente e em voz alta. E ela ficou surpresa. Ela disse, isso significa que sua visão é ainda melhor do que 1,0. Ela disse, tenha isso em mente. Respondi, entendi, mas consegui graças aos meus treinamentos. Ela se interessou. E então, resumindo, ou seja, é possível melhorar ainda mais a sua visão para que ela fique até melhor do que 1,0. Imagina só, esse tipo de visão também existe, pelo visto. Ou seja, existe um padrão, que é o que você deve enxergar, por exemplo, a última linha. E além disso, se você se afasta ainda mais e consegue enxergar, isso não significa necessariamente que sua visão é considerada melhor do que 1,0. Mas
Não faz mal desenvolver, se alguém tiver vontade. Mas, para a maioria, basta que a visão esteja próxima de 1,0. Esse é um dos caminhos, ou seja, fazer com que vejamos bem de longe. E o segundo é fazer com que vejamos bem de perto. O que é a presbiopia? De longe, conseguimos enxergar mais ou menos bem, mas de perto, enxergamos mal. Já é preciso usar óculos para ler. Vou mostrar também como combater isso. Amigos, não é combater, mas sim melhorar. Se você já desenvolveu isso, vou mostrar como fazer para conseguir ler novamente, sem óculos, se esse for o seu desejo. Se você já se acostumou com os óculos, então, por favor, desligue e não nos incomode mais. E para nós, amantes de um estilo de vida saudável e de uma visão aguçada, nos espera uma viagem fascinante pelo mundo dos exercícios para os olhos. Então, amigos, como a ciência e nós sabemos hoje em dia, o olho é rodeado por músculos oculomotores, e dentro do olho existem músculos que alteram a curvatura do cristalino. Ambos são necessários no mecanismo de focalização da visão. Ou seja, existem várias teorias, mas na prática, vejam o que acontece. A focalização da visão é acompanhada pelo movimento do olho. Ou seja, alguns nem prestam muita atenção aos músculos oculomotores, embora existam métodos de recuperação da visão baseados puramente no treinamento desses músculos, que também são bastante eficazes. E nós vamos prestar atenção tanto a uns quanto a outros, e é preciso alcançar a sincronia do funcionamento deles. Os músculos oculomotores, todo mundo entende o que eles fazem. Uma das funções deles é movimentar os olhos com a cabeça fixa, ou seja, movimentar o globo ocular em várias direções. Graças ao fato de serem vários, eles estão posicionados em ângulos diferentes. O movimento dos globos oculares é praticamente ilimitado em qualquer direção. Eles podem se mover para a direita, esquerda, para cima, para baixo, em todas as direções. Os músculos que estão dentro do nosso olho, o músculo ciliar, possuem várias direções de fibras. Eles mudam a curvatura do cristalino, mudam a espessura do cristalino, e é por isso que conseguimos focar. Em resumo, é por causa disso que o foco cai na retina, porque o nosso cristalino mudou sua curvatura. O músculo está ao redor dele, possui várias direções de fibras. Estas são as fibras circulares, e estas aqui são as fibras radiais, assim. E alguns músculos deixam o cristalino mais plano, comprimem ele. Outros esticam, fazem o contrário. Os que comprimem, deixam ele mais convexo. Os que esticam, deixam ele mais plano. Essa é a teoria. O principal é que, na prática, agora vocês consigam fazer tudo isso. Agora eu vou mostrar para vocês como eu mesmo treinei, treino, vou treinar e desejo o mesmo para vocês. E são exatamente esses exercícios. Quando eu percebo que a visão começa a falhar um pouco, dá algum tipo de problema. Porque às vezes começa a depender da iluminação. Esse é o primeiro sinal de que é preciso cuidar um pouco da visão. Para mim, pessoalmente, é essa dependência da iluminação. Quando percebo que, com uma luz mais forte, começo a enxergar mais claramente do que com uma luz fraca. Nesse momento, começo a fazer exercícios novamente e volto a alcançar resultados fenomenais, o que também desejo a vocês. Então, amigos, vamos começar com a miopia, ou seja, começamos melhorando nossa visão para longe. Para isso, vamos precisar daquela tabela clássica para testar a visão, que é muito adequada. Isso é para quem já sabe ler. Para aqueles que, por exemplo, são muito pequenos para conhecer as letras, ou não sabem o alfabeto, existem vários tipos como este aqui. Figuras engraçadas. Aqui também serve. Temos um bule de chá, um elefante, uma árvore de Natal, um pato, um avião e um cogumelo. Você também pode usar.
a eficácia não será diferente. O primeiro exercício é ao mesmo tempo diagnóstico. Ele vai te ajudar a escolher a posição em que serão feitos os seus principais treinos. Veja, o primeiro é para aquecimento e depois será prático ao mesmo tempo. Você pode fazer isso direto com a tabela. Pode fazer bem na frente da tela, olhando agora direto nos meus olhos. Assim. Foque seu olhar em um ponto específico. Por exemplo, olhe para o meu olho direito, ou para o esquerdo, ou para o nariz. Apenas tente olhar para um ponto só. E agora, o que você faz? Vira a cabeça para a esquerda e volta. Coloca a cabeça reta, vira, volta, reto, vira, reto. E o tempo todo, você tenta não desviar o olhar daquele ponto em que está olhando. Pode piscar durante isso. Faça esse movimento para um lado, para o outro, para a esquerda, para a direita. Depois, una esses dois movimentos. Já faça a rotação para a esquerda, para a direita. Fica completo. Não é necessário fazer a rotação máxima do pescoço. Faça enquanto você mantém o contato com o ponto em que está olhando. Ou seja, não precisa tentar virar mais do que isso. Então, a rotação é bem pequena. Seu olho chega até o limite do movimento possível. Não precisa tentar fazer mais do que isso. Isso já é suficiente. Fazemos esse movimento sem muita tensão. Para um lado, para o outro, esse foi o primeiro movimento. Você faz assim, cerca de 10 repetições já é suficiente. Para um lado, 5 a 10 repetições para o outro lado. Ou seja, dessa forma você está aquecendo seus músculos oculomotores. Agora o segundo movimento, para cima e reto, para cima e reto. E também olhe para um ponto só, não desvie o olhar. Em seguida, para baixo, reto, para baixo, reto. Pode ser feito sentado ou em pé. Mas deitado provavelmente será desconfortável para você, principalmente para a cabeça. Não vai girar com tanta facilidade. Para cima, para baixo. O mesmo, faça o movimento 5 a 10 vezes para cada lado. E também faça 10 movimentos, para cima e para baixo. Não precisa forçar muito o pescoço aqui. Se sentir algum desconforto na região do pescoço, assista ao vídeo sobre o pescoço e faça os exercícios para o pescoço. Então, o próximo movimento. Veja o que acontece a seguir. Fazemos uma rotação e o olho fica no limite, como você pode ver, do seu movimento. Agora, vamos nos orientar por este olho aqui, o que está mais perto de você, não aquele que fica coberto pelo nariz. Agora, com esse movimento, a informação mais ativa vem deste olho aqui. E fazemos o movimento para baixo e para cima. Bom, também dá para fazer um pouco mais fácil, ou seja, dividir o movimento pela metade. Então, olhou para cima, abaixou, e aqui olhou para baixo, levantou, olhou para baixo, até o meio. E depois, fazemos o movimento completo. Também tentamos não desviar o olhar do ponto em que você está olhando. O mesmo pode ser feito do outro lado, também pode dividir. Fazer meio movimento assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Para um lado, para o outro. O próximo movimento, olhamos para cima. O olho fica na borda inferior, como se fosse no ponto mais baixo da órbita. E nessa posição fazemos o mesmo. Para um lado 5 a 10 vezes, para o outro lado 5 a 10 vezes. E o movimento completo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Terceiro, ou talvez nem seja o terceiro, vocês mesmos contem. Então, abaixamos a cabeça. Abaixou a cabeça. Ou bom, aqui pode não ser muito confortável. Quando você abaixa a cabeça, não é muito confortável mover a cabeça para um lado e para o outro. Aqui está a segunda opção. Você pode olhar para cima e, nessa posição, também fazer o movimento para um lado e para o outro. E pronto, são duas opções. Gire para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita. Pronto, agora nós percorremos as extremidades, o limite do movimento, certo? Ou seja, o que fizemos juntos?
Primeiro, fizemos um movimento para a direita e para a esquerda, na horizontal. Fizemos um movimento para cima e para baixo, a partir dos pontos centrais. Depois, fizemos um movimento no ponto mais à esquerda e no ponto mais à direita. Aqui, assim. Depois, fizemos um movimento para a direita e esquerda nos pontos superiores e inferiores, percorrendo todos eles. E houve pontos onde o movimento era mais fácil, mais confortável, mais natural. Mas havia posições em que praticamente não conseguíamos manter o olhar fixo em um ponto. Mas, pessoalmente, para mim, desde o início, o mais difícil era justamente essa parte superior, ou seja, quando o olho está na posição superior. O mais difícil era manter essa posição aqui. Depois, com o tempo, como resultado dos treinamentos, a diferença desapareceu. E uma das laterais também era difícil. Agora já não posso dizer, não lembro, mas isso precisa ser levado em conta durante o treino. Por exemplo, assim como aconteceu comigo, por exemplo, você pode ter uma posição mais difícil. Perto do espelho, é útil fazer esse movimento também. Você vai perceber imediatamente que em certos movimentos a cabeça gira livremente, mas, por exemplo, em alguma das posições, ela começa a balançar assim. Isso também indica que o movimento entre os olhos e os músculos do pescoço não está sincronizado. Então, esse movimento precisa de mais atenção. E, digamos, essa posição aqui foi pior do que todas as outras. Então, seu treino deve ser na posição em que o olho está voltado para cima. Assim, será mais conveniente posicionar a tabela um pouco mais acima. E você mesmo, por exemplo, vai treinar sentado, ou seja, para que você tenha que olhar um pouco para cima, assim. Ou seja, seu treino principal será exatamente nessa posição. Se você percebeu que sua posição intermediária está pior, então você vai precisar treinar mais ou menos na altura dos olhos. Se você percebeu que essa posição mais baixa é a pior, então treine embaixo. Por enquanto, não mexa nas laterais. Agora estamos apenas determinando o nível de cima e de baixo. Digamos que, com a posição, você pode até tentar em diferentes posições. Se você, por exemplo, não percebeu a diferença, também será útil treinar, tanto na posição superior quanto na média e na inferior, especialmente. Mas muitas vezes a mobilidade é pior justamente nessa posição superior, ou seja, na maioria das vezes é necessário. Sentado, olhando para cima, fazer o treino. Bem, para a maioria, porque é justamente essa mobilidade que está menos desenvolvida. Então, essa foi a nossa primeira etapa, de aquecimento e, ao mesmo tempo, diagnóstica. Agora vamos fazer esse conjunto de exercícios. Ele dá um bom resultado. Qual é a diferença dos exercícios clássicos de mobilidade? Ou seja, todos que já tentaram treinar ou melhorar a visão com exercícios conhecem aquele exercício em que olhamos para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Não é um exercício muito bom, porque nesse caso, o movimento do olho acontece de forma brusca. Não é tão uniforme quanto se, por exemplo, fixássemos o olhar e movimentássemos a cabeça. É praticamente a mesma coisa que se estivéssemos movendo o olho. Mas, pelo fato de que, no momento em que fazemos o movimento com o olho, querendo ou não, começa a focar nos objetos. Nesse momento, o músculo ciliar começa a ficar sobrecarregado. Se já houver algum problema com ele, isso não é muito bom para ele. Mas existe a opção de fazer esses exercícios com os olhos fechados. Mas o ponto negativo é que isso não influencia tão bem os músculos oculomotores. Mas eles ficam separados dos outros, como se ficassem muito isolados do restante durante esses exercícios. Embora isso seja melhor do que com os olhos abertos. Então, agora vamos passar para o próximo exercício, para o cristalino. Existe uma afirmação de que o cristalino cresce durante toda a nossa vida, e por isso ele perde elasticidade.
E querendo ou não, com o tempo, a presbiopia espera por todos nós. Mas, vamos ver. Eu lanço um desafio. As afirmações dos oftalmologistas e ao cristalino em crescimento. Talvez seja possível manter sua elasticidade usando esses exercícios. Vamos ver. Por enquanto eu consigo ler sem recorrer aos óculos. A visão está nítida tanto de longe quanto de perto. Vamos ver se consigo mantê-la assim. Vamos nos encontrar daqui a uns 15 ou 20 anos. Aí vocês vão conferir e dizer, você conseguiu ou não, e vocês também, inclusive. Então, fiquem atentos. Aqui nós estamos treinando este músculo ciliar. Os primeiros sinais de que algo não está certo com ela são estes. Bem, fica claro quando você não enxerga muito bem de perto. É quando você olha algo de perto, depois desvia o olhar para longe e fica um pouco embaçado. Sua visão não foca imediatamente. Ou seja, isso também indica que existe o chamado espasmo de acomodação. O músculo ficou menos elástico e o próprio cristalino também está perdendo elasticidade. E vamos começar a recuperar essa elasticidade aos poucos. Então, para isso, a tabela está preparada para você. E você? Digamos, a essa distância, você vê todas as linhas claramente. E você começa a se afastar um pouco. Encontra uma distância na qual você começa. Bom, vamos fazer assim. Para eu não ir muito longe, é como se eu visse bem essa linha. Mas aqui já está um pouco embaçado. Pronto, eu parei. Encontrei essa distância. Bom, digamos que você fique a uma distância de um braço para começar. Se aqui você já tem linhas que consegue ver claramente e outras onde a imagem já não está muito boa, você permanece nessa distância. Se aqui você consegue ver tudo bem, então você precisa se afastar um pouco mais. Então, você se afasta mais e, por exemplo, aparece uma linha que você já não consegue ver muito bem. Podem ser letras, podem ser imagens engraçadas, variadas. E você começa a treinar. Aqui está uma linha borrada. Você escolhe uma ou duas letras. Isso também depende da largura, do campo de visão. Aliás, há também um grupo de exercícios para ampliar o campo de visão e como melhorar sua visão, melhorando a visão periférica. Isso também está lá, no conjunto de exercícios. Dê uma olhada. Então, encontramos uma linha borrada. Agora escolhemos uma letra. Mas, se o seu campo de visão for amplo, quando você olhar para uma letra, você ainda vai conseguir ver as letras ao lado. Por exemplo, duas ou até mesmo duas de cada lado. E você se concentra em uma letra específica, olha para ela, e o que você começa a fazer? Você dá um pequeno passo à frente e a imagem fica mais nítida, e quando se afasta, ela volta a ficar um pouco embaçada. Você escolhe uma amplitude de movimento que não seja muito grande para não andar demais, mas que ainda permita sentir essa diferença. Ou seja, é mais ou menos um passo. Então, quando você dá um passo, enxerga de forma mais nítida. Dê um passo para trás. A imagem fica borrada. Mais nítido fica borrado. Caminhe até uma distância. Escolha uma distância. Aproxime-se até que você já consiga ver claramente essa letra. Ou seja, por exemplo, aqui eu vejo a letra M, digamos, mal. Dou um passo. Aqui vejo bem. Mas percebo que a meio passo de distância, eu já consigo vê-la. Aqui eu paro a meio passo de distância. Ajusto a distância. Aqui eu a vejo, aqui já não vejo, aqui não vejo. E durante praticamente 1 minuto você faz esse movimento. Dá um passo, volta, dá um passo, volta. Não importa com qual perna você faz isso,
com uma ou com a outra, faz esses movimentos. O próximo passo é encontrar uma distância onde você tenha há uma linha nítida e uma linha borrada. Comece a concentrar seu olhar em alguma letra borrada. E comece a fazer esses movimentos de rotação que fizemos no exercício anterior. Para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. 10, 15, 20 movimentos. E depois de um tempo, por exemplo, 1 ou 2 minutos, você percebe que a imagem ficou mais nítida. Se a distância permitir, dê um passo para trás ao trabalhar nas linhas inferiores. Se a distância do cômodo não permitir, então simplesmente desvie o olhar para a linha que está mais abaixo. E continue fazendo o mesmo, realizando esses movimentos. Se você percebeu que em algumas posições a mobilidade está melhor e em outras pior, você também pode usar isso. Ou seja, por exemplo, se você percebeu que na posição superior, no primeiro exercício que fizemos, o movimento fica mais travado, menos coordenado. Você pode pendurar uma tabela no alto e se movimentar assim, olhando para cima e para baixo, só não levante a cabeça. Mas é importante que a cabeça fique reta, para que o olhar suba até aqui, assim mesmo. Você pode fazer isso sentado na cadeira, onde consegue fazer os giros, mas não o movimento para cima e para baixo. A mesma coisa, certo? Depois você continua com a inclinação, olhando para a sua letra borrada. Incline-se para os lados. Algumas posições vão ser desconfortáveis e você vai perceber. Nessas posições, fique um pouco mais. Depois, com o tempo, cada vez mais baixo, você vai conseguir fazer isso. Exercícios para quem tem dificuldade para enxergar de perto. São muito parecidos. O princípio é o mesmo. Só que tudo precisa ser feito agora de perto. Você pode usar uma tabela, ou no dia a dia pode usar o seu próprio celular. E aqui é mais conveniente. Se você usar a tabela, também pode se aproximar ou se afastar. Mas aqui a amplitude não é tão grande. Ou seja, você fez aqui. E especialmente nos exercícios. Para a hipermetropia, já que nós passamos a maior parte do tempo lendo assim, bem aqui, tá vendo? Nosso músculo se acostuma a trabalhar em certa posição e ocorre espasmo muscular. Esse tipo de desequilíbrio muscular se desenvolve devido à posição constante dos olhos para baixo assim. Por isso falta carga quando os olhos estão voltados para cima. Aqui também é muito útil treinar nessa posição superior. Ou seja, com esse tipo de treino, você vai perceber que até mesmo aquilo que estava sobrecarregado vai relaxar. Porque o músculo que não trabalhava há muito tempo, se a gente exercitar, o sangue vai chegar lá e vai ficar bom. E aquele que estava sobrecarregado vai relaxar. Então, outra característica do treino. De perto, é importante ter uma boa iluminação. Ou seja, quando estamos treinando algo de perto, se você faz isso no celular, já terá boa iluminação, certo? O ideal é que tudo ao redor também esteja bem iluminado. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, com uma tabela, é bom pendurá-la assim na janela durante o dia. Isso é especificamente para o treino de perto. Agora, quando você treina um pouco mais de longe, aí é que fica mais interessante. Uma iluminação forte não é necessária. Quando eu treinava, percebi um efeito. Se você treina em uma iluminação não muito forte e aprende a enxergar. Por exemplo, com uma iluminação fraca, você consegue ver esta linha. E com uma iluminação boa e clara, você já consegue ver facilmente esta aqui. Ou seja, isso também pode ser usado nos seus treinamentos. Então, amigos, não consigo contar tudo para vocês, mas só o que mostrei agora já dá um resultado muito bom. E o que posso dizer para vocês? Tentem e me avisem como foi para vocês.
Até os próximos programas.